A liturgia deste domingo nos apresenta um riquíssimo trecho, aquele de Mateus 16, do versículo 13 ao 20, sobre o primato de Pedro. Interessante que a liturgia apresenta este trecho várias vezes durante o ano litúrgico. Por quê? Porque tem dimensões profundíssimas. Primeiramente, uma dimensão eclesiológica, uma palavra difícil para dizer algo que é a respeito da igreja. O primato de Pedro. Jesus estabelece aqui Pedro como primeiro entre os apóstolos. E por este motivo a liturgia nos apresenta este trecho na festa de São Pedro. Ainda nós temos uma revelação a respeito de Cristo. Lemos na Quaresma, de fato, novamente este trecho, porque é na Quaresma que Cristo se revela como Messias através do caminho da cruz, e não da glória, como os homens entendem a glória. E finalmente, neste domingo, nós lemos este trecho como indicação para o nosso caminho espiritual, o caminho da santidade. E neste sentido, somos convidados neste domingo a ler esse trecho como caminho mesmo da nossa salvação e, consequentemente, nos convida a responder pessoalmente às perguntas que Jesus dirige para os apóstolos. Mas vamos ler, neste momento, a palavra. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que João Batista, outros que Elias, outros ainda que Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Temos então esta pergunta, primeiro aspecto que nos interpela pessoalmente: quem é Jesus para mim? Jesus faz a pergunta de forma diferente. Antes pergunta a respeito daquilo que o povo fala dele, mas depois ele pergunta: e vós, quem dizeis? E aqui a pergunta para mim, pessoalmente: e eu? Quem digo que é Cristo para mim? Quem é o Senhor na minha vida concretamente? Interessante que quando Jesus pergunta a respeito daquilo que o povo pensa dele, a resposta dos apóstolos é que alguns dizem que João Batista, outro que Elias, outro que Jeremias ou algum dos profetas. Quer dizer, personagens do passado que têm em comum, que são mortos. Pessoas que não vivem hoje, que não têm um relacionamento pessoal conosco neste momento. Alguém que não nos toca pessoalmente, mas a pergunta de Jesus é muito direta. Para vocês, quem eu sou? Para você, para mim, quem é o Cristo? Ele não nos pede uma definição daquilo que ele fez, ou daquilo que ele é teologicamente, ou como dogma do nosso creio, mas o meu relacionamento para você. Eu preciso deixar-me questionar por ele. Normalmente nós perguntamos, pedimos para Deus, nós questionamos Deus, mas aqui o relacionamento verdadeiro é quando eu me deixo questionar por ele, quando escuto ele por aquilo que ele é, e não espero dele receber alguma coisa, não tenho com ele um relacionamento de interesse, mas me deixo surpreender pela revelação daquilo que ele é no relacionamento pessoal comigo. Repito mais uma vez. E Pedro responde com duas palavras, duas definições: tu és o Cristo. Mas quando Pedro diz Cristo, nós entendemos: você é o Messias, o esperado, a realização da promessa. Você é toda a esperança da história de Israel. Você é todo o nosso desejo. Você é o nosso Salvador. Você é a meta de toda a nossa busca, de toda a busca da humanidade. Você é a realização plena daquilo que eu procuro. E, finalmente,
O segundo termo que Pedro declara, tu és o Filho do Deus vivo, quer dizer, não só aquele que realiza a promessa de Deus, mas o próprio Deus, a fonte, a origem da vida de todo o universo. Ele que realmente não é só a origem da vida, mas o fim de toda a existência, a vida da minha vida. Aí pergunto, para mim, é isso para mim o Cristo? Ou apenas um enfeite? Ou apenas um talismã? Uma superstição, alguém que procura para receber graças, para receber poder, para receber prosperidade, como alguns pastores evangélicos infelizmente afirmam, ou aquele que me ensina a segui-lo no caminho da cruz, que me ensina a dar a vida para os outros, a descobrir que quem procura a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por amor vai encontrá-la, e me arrasta, literalmente me arrasta atrás de si, impulsionando-me a dar a vida para os outros como ele deu a vida para mim. Eu lembro sempre um meu amigo, que se chamava Henrique, como eu, que um dia durante uma pregação escutou um padre que dizia: será que Deus é Deus na tua vida? Ou apenas um enfeite que você apendura como um crucifixo na parede da tua casa? Verdadeiramente, às vezes somos como aquela samaritana que tinha 6 maridos, mas que só em Cristo encontrou o verdadeiro homem da sua vida, o esposo da sua alma, aquele que soube dar uma vida e uma água viva, fresca, límpida, capaz de matar a sede do coração do homem. Quantas vezes procuramos falsas seguranças, em tantos caminhos nos desperdiçamos e não escolhemos Cristo como único Senhor da nossa vida, único Mestre e único Senhor que queremos amar de todo o coração, com toda a alma, com todas as nossas forças. E aqui a segunda pergunta: o que significa para mim então ter fé? Significa tornar-me forte, seguro, inquebrantável, inabalável? Sim e não. Pedro, de fato, logo depois que afirma ser Cristo, Filho do Deus vivo, é chamado de Satanás por Jesus, porque quer fugir do caminho da cruz, não quer seguir Jesus, quer o Messias como ele esperava. E ele mesmo depois irá renegar o Cristo, incrivelmente, logo após ter falado que mesmo que todo mundo abandonasse, ele não abandonaria. Quando confiou em si, ele caiu. Quando olhou para a tempestade, ele afundou. Quando não olha para Cristo, quando não pega na mão de Jesus, ele experimenta toda a sua fragilidade. Ele ainda dormirá no jardim das oliveiras enquanto Cristo sua sangue, e ainda cortará a orelha de Malco, sempre no jardim das oliveiras, quando os guardas chegarão para prender Jesus. E ainda, na história de Pedro se conta a sua fuga perante a perseguição dos romanos, mas no fim ele deu a vida. Por quê? Porque ele amava Cristo. O primeiro passo é o amor. E Pedro, mesmo com toda a sua fragilidade, amava Jesus. E caminhava atrás de Cristo com toda a sua inconsistência e fragilidade, porque a fé é a confiança nele. Mesmo quando eu sou infiel, ele permanece fiel. Desde que eu ame, pois a quem me ama, diz Jesus, eu me manifestarei. Deus é amor. Pelo amor o conhecemos. E o conhecemos cada dia mais, sem ter medo da nossa miséria, porque ter fé é experimentar continuamente a misericórdia do Senhor. Tive a graça na minha vida de conhecer irmã Elvira, que fundou a comunidade Cenáculo, que trabalha na recuperação de drogados. Era belíssimo escutar esta mulher que tinha a coragem da verdade. Ela dizia: eu faço parte de uma comunidade de pecadores públicos, que tem a coragem de confessar-se pecadores, e por isso experimentam a força da misericórdia do Senhor. Nós queremos viver sem máscaras, livres, sem maquiagem, reconhecendo que realmente somos nada de nada, mas experimentamos a coragem de chamar o pecado de pecado, de confessar as nossas culpas e de dizer que tem coisas que não são lícitas na nossa vida. Ensinar aos jovens a coragem da verdade e a violência do Evangelho. E no mesmo tempo a certeza que onde abundou pecado, superabunda a graça, que Jesus veio para transformar os pecadores em santos. De fato, quando nós pensamos na história da igreja, o que mais me toca é que uma igreja pecadora, uma igreja tão fragilizada pelas discórdias, divisões humanas, permaneceu de pé até hoje, 2000 anos. É exatamente esse tesouro que é contido em vasos de barro que me faz entender e acreditar que a igreja é de Cristo e que não é pela nossa capacidade, mas pela sua graça que podemos caminhar na fé.
Aprendemos então que ter fé é seguir, é ser eternos peregrinos, é sair fora de nós no êxodo constante da vida como romeiros em busca da face do Senhor, como lemos no livro de Daniel, no capítulo 3. Não serão envergonhados de modo algum os que põem esperança em vós, Senhor. De coração vos seguiremos, desde agora, com respeito, procurando a vossa face, não olhando para a nossa pobreza, mas tendo Ele como alicerce da nossa vida. Finalmente, uma última reflexão a respeito do trecho de Mateus 16. Jesus fala de uma chave. Ele diz de uma chave do reino do céu. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Qual é esta chave? É a chave para sair do inferno da nossa vida e para receber a autoridade espiritual, para despertar a parte melhor de nós mesmos. Em cada um de nós tem um inferno do qual precisamos sair e tem uma graça rumo à qual podemos correr. É belíssimo, nós somos chamados a administrar a nossa vida com autoridade espiritual. Se fala na primeira leitura deste domingo do administrador da casa, chamado maiordomos em latim. Era aquele que tinha autoridade sobre a casa. Pedro recebe esta autoridade sobre toda a igreja e a capacidade e a certeza da infalibilidade também no dogma que a igreja, graças a Deus, sempre manteve firme. Mas cada um de nós também é chamado a receber esta chave e a receber esta autoridade sobre a própria vida, a poder continuamente despertar a grandeza do seu chamado, a santidade que recebemos como herança de Cristo pelo seu sangue precioso na cruz, pelo qual fomos resgatados. Todos nós somos chamados a ligar e a desligar, a saber perdoar assim como fomos perdoados, relembrando as palavras do Pai Nosso, que oramos cotidianamente. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E aquilo que desligamos na terra é desligado no céu. E podemos viver o céu na terra, saindo do inferno das mágoas, dos ressentimentos, aprendendo realmente a tomar banho na misericórdia de Cristo pelo seu sangue derramado do alto da cruz. Como é bonito viver nesta santidade, nesta liberdade. E a irmã Elvira dizia sempre: a nossa vida aqui na comunidade Cenáculo é muito simples, apenas viver a palavra e adorar o Cristo presente na Eucaristia, Ele que nos transforma, que nos dá o seu coração, e contemplando aqui no sacrifício eucarístico e sendo assim transformados nele, recebendo dele o mesmo coração com que Ele nos ama, tornando-nos capazes de perdoar como Ele nos perdoa, de viver a vida para os outros assim como Ele viveu, deixando-nos transformar pela sua misericórdia, que realmente nos torna capazes da sua santidade. E como é lindo poder recorrer continuamente ao sacramento da confissão, esse sacramento que nos livra de todas as correntes do maligno e de todo o inferno no qual ele quer nos mergulhar. Quanto testemunhas de cura física, psicológica e espiritual que temos a respeito desse sacramento, que realmente é fonte de vida nova e de liberdade plena no Espírito Santo. Recebamos então de Cristo esta chave, reconhecendo Jesus que nós reconhecemos a nossa grandeza e que receberemos de Cristo um nome novo. Escutaremos então o Senhor que dirá: Tu és Pedro, Tu és Henrique, Tu és Paulo, Tu és Francisco, e dele acolheremos a missão que Ele nos confia na terra e que dá sentido a toda a nossa existência. Termino com essas palavras lindas de um místico: não tenhas medo, porque eu sou constante até quando tu és inconstante. Eu sou forte quando tu és fraco, sou a própria santidade quando tudo o que buscas está comprometido com o pecado. Eu sou a plenitude e a paz quando tu és fragmentado e confuso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te conceda um domingo repleto de autoridade e graça, em nome de Jesus. Um bom domingo para todos.